Sabe quando uma pergunta sobre justiça não é bem sobre justiça? Pois é. Hoje a gente vai desconstruir uma única frase. Uma frase que à primeira vista parece um dilema filosófico, mas que na verdade é um baita quebra-cabeça de lógica só esperando para ser montado. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos olhar para essa frase como a maioria de nós olharia. Ela parece levantar uma questão ética bem profunda, sabe? Sobre responsabilidade, sobre quem paga a conta no final do dia. Daí a frase: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? Puxa, é uma pergunta forte. Daquelas que fazem a gente parar um pouco para refletir sobre justiça, sobre culpa. Parece o começo de um debate bem acalorado, né? Mas e se a gente olhasse para isso de outro jeito? E se o verdadeiro desafio aqui não for achar uma resposta moral, mas sim entender a estrutura, a engenharia por trás da pergunta? E é exatamente para aí que a nossa análise vai. Porque a fonte que a gente está usando como base, ela vira o jogo. Ela propõe uma perspectiva totalmente diferente, que troca o debate ético pela análise da lógica pura. Então, olha só o que a fonte diz. Que essa frase é uma proposição lógica composta. Parece um termo técnico, meio complicado, eu sei. Mas essa afirmação, ela é a chave para a gente desvendar tudo. Mas afinal, o que isso significa? Para a gente conseguir entender o que a fonte quis dizer, a gente precisa da nossa primeira ferramenta. É um conceito fundamental da lógica, a ideia de proposição. Então, funciona assim. Em lógica, uma proposição é qualquer sentença que a gente consiga carimbar como verdadeira ou falsa. Simples assim. Não tem meio termo, não é questão de opinião. É uma afirmação que pode ser checada. E aí que tá o pulo do gato, né? Chegamos no ponto central. Uma pergunta faz uma pergunta, não afirma nada. Então, como é que a nossa frase, que é uma pergunta, pode ser uma proposição? A resposta está aqui. É que essa não é uma pergunta qualquer. É uma pergunta retórica. E esse tipo de pergunta, na verdade, não está buscando uma informação. Ela é como se fosse uma afirmação disfarçada. Ela carrega uma ou mais declarações ali, escondidinhas. Olha, aqui a diferença fica bem clara. Se alguém diz está chovendo lá fora, a gente pode olhar pela janela e ver se é verdade ou mentira. Mesmo a terra é plana é uma proposição, só que é uma proposição falsa. Agora, e se alguém grita ai, ou pergunta que horas são, ou dá uma ordem tipo fecha a porta? Não dá para dizer se isso é verdadeiro ou falso. Simplesmente não se aplica. Essas frases estão em outra caixinha. Beleza, agora a gente já entendeu o que é uma proposição. Então vamos para a segunda parte do que a fonte disse, a parte do composta. Pensa nisso como se fosse um Lego. Uma proposição simples é um bloquinho único, uma ideia só. Por exemplo, os dirigentes cometem erros. Ponto. Já a proposição composta pega dois ou mais desses bloquinhos e junta eles com um conector, tipo e, ou, se, então. Aí a gente constrói uma ideia maior. Perfeito. Agora a gente está com a caixa de ferramentas completa. Chegou a hora de voltar para a nossa frase original e desmontar o brinquedo, peça por peça. Ela de novo aqui na tela. Vamos lá. A nossa missão agora é encontrar os bloquinhos de Lego, as afirmações que estão escondidas dentro dessa pergunta retórica. O processo é bem direto, é um trabalho de detetive. Primeiro a gente vai identificar cada uma das afirmações que estão ali, dando base para essa pergunta existir. Olha aí a primeira afirmação implícita. Para a pergunta fazer algum sentido, ela parte do princípio de que os dirigentes de fato cometeram erros. E veja bem, essa afirmação sozinha pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. É o nosso primeiro bloquinho. E aqui está o segundo bloquinho. A pergunta também assume que a população inteira está sendo penalizada. De novo, é outra afirmação que, dependendo do contexto, a gente poderia verificar se é verdadeira ou falsa. E pronto. Tá aí a solução do nosso quebra-cabeça. A pergunta original, na verdade, não é só uma pergunta. Ela pega duas afirmações diferentes, que os dirigentes erraram e que a população é penalizada, e questiona a justiça dessa ligação. É por isso, por conter e conectar duas proposições simples, que ela se transforma, para a lógica, numa proposição composta. Mistério resolvido. Tá, mas por que a gente gastou esse tempo todo desmontando uma única frase? É porque essa habilidade, essa forma de enxergar, vai muito além de um exercício de lógica. O poder de fazer essa análise é justamente esse, aprender a enxergar a estrutura lógica por baixo da retórica, das palavras bonitas, ajuda a gente a entender muito melhor os argumentos que a gente ouve e lê todos os dias. No fim das contas, é uma ferramenta e tanto para o pensamento crítico.
E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se uma pergunta que parecia ser sobre justiça pode esconder uma estrutura lógica tão clara por baixo, que outros argumentos ocultos será que estão por aí, sabe, moldando o mundo à nossa volta, só esperando para serem decodificados? Fica aí a provocação.